Diz assim a palavra do nosso Senhor, irmãos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir ao nosso Deus para que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Ó Deus, Pai, o Senhor é santo, Pai, maravilhoso, meu Deus. O Senhor é gracioso, Pai, infinitamente, meu Deus. O Senhor nos alcança porque o Senhor vem até nós, Pai, perfeitamente, meu Deus, do modo que nós precisávamos que o Senhor viesse, meu Deus. E o Senhor nos resgata de modo completo e perfeito, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, e pedimos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, através da tua santa palavra, Pai. Entendendo o teu santo evangelho, meu Deus, que ele possa transformar a nossa vida, Pai. Nós não vivamos, meu Deus, no pecado, confortáveis no nosso pecado, mas que nos esquecendo, meu Deus, as coisas que para trás ficam, que o evangelho de Cristo seja transformador em nossas almas, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente tem uma coisa em comum. Todo ser humano ele consegue fazer algo com muita naturalidade, é reclamar. Coisa mais fácil, talvez, até para você começar um assunto com alguém. Você chegar num local, você chega numa fila de um banco ou em qualquer outro local que tenham pessoas que você não conheça, se você quiser puxar a conversa com uma pessoa de uma forma bem simples, é você começar uma reclamação. Seja você reclamar do tempo porque está chovendo, ou você reclama do calor porque está muito sol, ou você reclama da política, ou você reclama de qualquer coisa. Você reclama do próprio local onde você está. Né? Essa é uma ótima forma da gente introduzir, da gente começar uma conversa. Porque se tem uma coisa que nós temos em comum, é que nós gostamos muito de reclamar. E isso se dá justamente porque nós não conhecemos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós reclamamos com tanta facilidade. Vejam só, irmãos, nós temos meditado, né, começamos essa longa jornada que teremos no evangelho de Lucas, e que nós já vimos que os assuntos principais que serão tratados aqui por Lucas são justamente os assuntos principais que o apóstolo Paulo ele mesmo trata nas suas próprias cartas. Né? Lucas ele é discípulo do apóstolo Paulo, ele caminhou bastante tempo com o apóstolo Paulo. A gente pode ver isso de modo muito claro no livro de Atos, que foi escrito por Lucas também, ele dizendo que, muitas vezes usando o pronome nós, né, para falar que ele estava com o apóstolo Paulo em determinados momentos da caminhada, da jornada do apóstolo Paulo. A gente pode ver isso, que o registro dele da Santa Ceia, ele que fez uma questão de perguntar para as pessoas que sempre foram testemunhas oculares de todos os eventos, mas no momento do registro da Santa Ceia, no final do Evangelho, ele faz um relato que é quase que copiando 1 Coríntios capítulo 11. Né? Ele não foi em testemunhas oculares porque ele tinha um testemunho ali também vivo, que era do próprio apóstolo Paulo, que recebeu isso por revelação do próprio Deus. Então, a gente vê que as principais doutrinas, como a união com Cristo, é aquilo que Lucas tenta mostrar no seu evangelho, assim como Paulo faz nas suas cartas. Nós já vimos no capítulo 1 o início do evangelho, conforme Lucas ele registra, né, ele faz questão de registrar aquele que vai anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é João Batista. Então vai falar do anúncio do nascimento de João Batista, depois ele fala do anúncio do nascimento do próprio Senhor Jesus, e depois então ele fala do nascimento de João Batista, e agora ele termina essa sessão aqui no capítulo 2, falando a respeito do nascimento e da ida do Senhor Jesus ao templo em seguida. Então, irmãos, nós lemos apenas esses 7 versículos que vão falar a respeito do momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. E desse momento já dá para nós tirarmos grandes e profundas revelações, irmãos,
para nossa vida. Vejam que a palavra de Deus, ela começa esse capítulo, Lucas, muito cuidadoso, sempre nos dá informações precisas, dizendo o momento, a data, a época em que isso ocorreu. Ele diz, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Veja, ele do mesmo jeito que ele praticamente começou o primeiro capítulo, mostrando ali, geograficamente e politicamente, que momento em que eles estavam vivendo, que foi nos dias de Herodes. Ele agora fala de algo muito mais amplo, que não envolve apenas a Judéia, que não envolve apenas o Israel, mas que envolve o mundo todo conhecido da época, né, que envolve o Império Romano. Ele diz então que ele está falando, o momento em que Jesus nasceu, foi o momento em que Augusto César, ou César Augusto, ele emitiu um decreto dizendo que todas as pessoas precisariam ser recenseadas. Esse decreto foi promulgado, irmãos, provavelmente no ano 8 ou no ano 5 antes de Cristo. Né? Mas algumas localidades demoraram um pouco para poder cumprir, o que foi o caso aqui da Judéia. Principalmente, irmãos, porque os judeus eles tinham um problema com essa questão de recenseamento. O que é isso? É uma contagem que se faz de todo o povo. Isso geralmente é feito ou com fins militares ou com fins tributários. Nesse caso aqui eram as duas coisas que estavam relacionadas. César Augusto ele queria saber o tamanho da sua população para saber qual exército que ele poderia contar para enfrentar os seus inimigos, mas também ele queria cobrar impostos de todos aqueles que estavam ali na sua região. Né? Os judeus eles eram isentos de prestar serviço militar em Roma, então eles tiveram que fazer esse recenseamento, essa contagem, esse censo, né, o nome que nós utilizamos hoje, para poder eles então saberem quantos impostos que eles iam ter que pagar. E a gente vê então que foi isso que aconteceu. Lucas ele é muito preciso, ele faz questão de dizer que este é o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ele nos dá mais especificamente qual foi esse recenseamento, porque houveram vários, na verdade. Né? É como a gente tem que ficar declarando imposto de renda todo ano, eles faziam várias vezes esse censo para poder saber exatamente a população que havia, para que eles pudessem cobrar os seus impostos. Então a gente vê que esse é o contexto, irmãos. Eu disse que os judeus eles tinham um problema com essa questão de contagem, porque foi exatamente assim, irmãos, que terminou a história de Davi, se nós nos lembrarmos. O livro de 2 Samuel, que praticamente ele conclui a história de Davi, embora Davi ainda vai ser relatado no comecinho, no primeiro capítulo de Reis, mas a história de Davi praticamente ela é finalizada no livro de Samuel, que termina com Davi ele fazendo uma contagem do povo, e o povo sendo castigado por Deus, justamente por causa dessa contagem que Davi havia feito. E uma coisa que é muito interessante, que é uma clara referência que Lucas está fazendo aqui, aquele texto, é porque no nosso texto aqui, irmãos, a palavra recensear-se aparece 4 vezes. A gente vê que ele fala isso no versículo 1, né, que César Augusto ele chamou o povo e a última palavra do versículo é recensear-se. E aí no versículo 2 ele diz este primeiro recenseamento, ele repete a palavra. E aí então no versículo 3 ele usa uma palavra diferente aqui na nossa tradução em português, mas que no grego é a mesma palavra. Ele fala da palavra alistar-se. Ele diz, né, que José ele foi alistar-se e que todos foram alistar-se. Ele fala isso no versículo 4 e no versículo 5, que é justamente a mesma quantidade de vezes que a palavra recensear-se aparece também lá no livro de 2 Samuel. E por que Lucas então está fazendo referência àquele evento? Por principalmente 2 motivos, irmãos. O primeiro de tudo é que ele quer mostrar que Jesus ele é o filho de Davi e ele veio para dar continuidade na história de Davi. Veja, a história de Davi acaba então com o censo e a história de Jesus então começa com esse censo, com essa contagem, com esse recenseamento. O outro motivo, irmãos, mais especial ainda, é porque no texto lá de Samuel fala claramente que Deus estava no controle de todas as coisas. Apesar de Deus castigar o pecado de Davi, de ter contado o povo, Deus não estava ausente naquele momento. Pelo contrário, Deus estava orquestrando todas aquelas coisas. Porque Deus tinha um objetivo muito claro, que a gente vê no final do capítulo lá, do último capítulo de Samuel, qual era o objetivo de Deus naquilo que permitiu que o pecado de Davi fosse cometido. E o que era que Deus queria, irmãos, lá em 2 Samuel? O capítulo termina com Davi oferecendo um sacrifício a Deus no local em que ia ser construído o templo de Israel. Ou seja, aquele evento do pecado de Davi, da contagem do censo, ele ia revelar para Davi e para o povo de Deus qual era o local em que Deus queria ser adorado.
Da mesma forma, irmãos, esse recenseamento que aconteceu aqui, ele veio para mostrar, para fazer com que Jesus Cristo, aquele que deve ser adorado, o local onde nós adoramos a Deus, que é em Cristo, ele fosse revelado ao mundo. Então, Davi, ele, do mesmo jeito que ele descobriu o local onde Deus ia ser adorado, Lucas ele está nos mostrando aqui o local em que nós hoje devemos adorar o nosso Deus, que é no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas perceba que esse recenseamento, irmãos, não era uma coisa boa, como eu acabei de falar para vocês. O fim era de cobrar impostos, de extrair dinheiro da população. E veja que José, ele precisou ter um grande deslocamento para que ele pudesse se alistar, para que ele pudesse realmente participar e obedecer essa lei, obedecer esse decreto que César Augusto tinha instituído. Veja que ele estava lá em Nazaré e ele teve que ir junto com sua esposa, irmão, sua esposa com 9 meses de gestação, sua esposa já no final da gestação, e ele teve que se deslocar, provavelmente a pé, ou com um meio de transporte muito lento, que era mais ou menos a mesma velocidade do que se está andando a pé. E aí, irmãos, eles tiveram que fazer se deslocar mais de 100 quilômetros para poder chegar até Belém e poder, então, fazer lá aquele alistamento para poder ter impostos cobrados deles. Imagina que isso aqui não é uma coisa boa de nenhuma forma. Né? Você ter que fazer um deslocamento tão longo com esse, isso já é uma coisa que incomodaria uma pessoa normalmente, precisar fazer uma viagem dessa. Mas você fazer uma viagem dessa com a esposa grávida, pior ainda. Mas você fazer uma viagem dessa com a esposa grávida para você ter que pagar imposto, então nem se fala. Mas veja, irmãos, que Deus usou esse mal-estar, Deus usou esse momento aqui em que coisas ruins estavam acontecendo na vida de José e de Maria, para que o Senhor Jesus Cristo ele viesse ao mundo. Veja que essas coisas aqui em nada atrapalharam a vida de José e Maria no final das contas. Pelo contrário, essas coisas, esses incômodos, foi o que fez com que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Veja, não foi apesar dos incômodos, foi através dos incômodos. Veja, a Bíblia é muito clara, irmãos, a profecia que está lá em Miqueias, que o Filho de Deus, que o Messias, o Salvador desse mundo, precisaria nascer em Belém, na cidade de Davi. E como que ele nasceria? Se José e se Maria eles estavam em Nazaré. Como que Maria, uma moça de Nazaré, ela ia ir para Belém simplesmente para ter um filho? E a gente vê que foi exatamente isso que Deus fez. Ele moveu o mundo. Ele fez com que o imperador mais poderoso do mundo, César Augusto, ele desse um decreto. E não era ele o grande, o poderoso que estava orquestrando todas as coisas, mas o próprio Deus, para que o Filho de Deus nascesse, do jeito que Deus havia dito na sua palavra, que ele iria nascer. Os irmãos sabem, né? Todo mundo sabe, acho que até meu vizinho, que eu nem falo com ele, deve estar sabendo, né, que eu estou sem habilitação, que eu não estou conseguindo renovar minha habilitação, e passei já o mês quase todinho, irmãos, reclamando e murmurando, porque o Detran quer que eu vá em Tucuruí para poder eu renovar minha habilitação, porque daqui não renova, porque eu tenho um processo aberto lá, uma confusão muito grande, irmãos. E quanto que eu reclamei por conta disso, né? E meditando nesse texto, vendo que José e Maria, Maria grávida, tiveram que andar muito mais, tiveram que ter uma viagem muito mais complicada do que eu precisaria ter se eu fosse para Tucuruí. E a gente não vê, irmãos, em nenhum momento, nenhuma murmuração e nenhuma reclamação. Veja que a gente poderia dizer, não, mas eles não estão reclamando porque o Lucas não está registrando, né? Mas não quer dizer que eles não reclamaram, né? Porque aqui eles não falaram nada, nada no texto, a gente não escuta a voz nem de Maria, nem de José. Então eles podem ter reclamado de forma alguma, irmãos. Veja que o registro que Deus nos dá através de Lucas, a última coisa que nós vimos Maria falar, e a primeira coisa que nós vimos Maria falar, o único testemunho que nós temos de Maria, irmãos, é que quando o anjo disse que a vida dela ia ficar difícil, porque ela, virgem, ia ter que dar explicação agora de que estava gestante, ela disse que se cumpra em mim
a vontade do Senhor. E as últimas palavras que nós temos de Maria é o louvor que ela dá a Deus, porque ela vai ser mãe do Salvador. Talvez ela não esperasse, irmãos, talvez José e Maria, eles não esperassem que seria dessa forma, com tantas dificuldades. Como também eu e você, muitas vezes nós não esperamos as dificuldades que vêm na nossa vida. E tantas coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, e quase todas elas são inesperadas. A gente não espera, irmãos, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem como prever, a gente não sabe o futuro. Mas a gente não precisa saber o futuro. Assim como José e Maria também não sabiam o futuro. Nós só precisamos saber que o nosso Deus é quem governa todas as coisas. A gente só precisa saber, irmãos, que Deus ele é soberano sobre tudo. Nós só precisamos saber, irmãos, que Deus está cuidando de nós. E veja, mesmo antes de Jesus nascer, veja o que a Bíblia já nos diz a respeito desse menino, de Deus encarnado. Os seus pais não foram poupados do sofrimento. Seus pais não foram poupados do sofrimento. Eles tiveram que fazer essa viagem. Eles não foram poupados, irmãos, das cargas tributárias do Império Romano. Eles tiveram que pagar os impostos. Eles não foram poupados, irmãos, nem mesmo da dor da gravidez. Né? O texto não registra Maria sentindo nenhuma dor do parto. E por conta disso, os católicos eles defendem essa tese, né, que não tem base bíblica nenhuma, de que o nascimento de Jesus foi um nascimento sem dor e sem sofrimento. Mas, irmãos, o texto não registra em detalhes o nascimento. Não é porque não está registrado ali que ela sentiu dores, que ela não sentiu dores. A gente não tem motivo nenhum para pensar isso. Porque, pelo contrário, Jesus, irmãos, no seu ministério e em tudo que ele fez, ele não sofreu igual a mim e a você, não. Ele sofreu muito mais. Ele sofreu muito mais em toda a sua vida. E a sua vida, desde o início, foi uma vida de sofrimento. Desde o início, sua vida foi uma vida de dificuldade. Então, a gente vê que eles foram se recensear, a gente vê que não há reclamação nenhuma, a gente vê que eles foram para Belém porque José, justamente ele é da família e da casa de Davi, né? E nós vemos sua genealogia lá no Evangelho de Mateus, e a gente vê que Maria também foi com ele. Né? Alguém poderia pensar que Maria não precisaria ir, porque isso era uma coisa mais dos homens, né? Esse alistamento militar e essa questão tributária, mas nessa região aqui específica da Judéia, de Jerusalém, de Israel como um todo, as mulheres com mais de 12 anos também já tinham que pagar impostos, já tinham também que se alistar juntamente com seus maridos. Então, eles estando ali, irmãos, em Belém, o versículo 6 nos diz, aconteceu de completarem-se-lhes os dias. E é interessante porque, se a gente for ler o Evangelho de Lucas como um todo, tem uma palavra que aparece muito no Evangelho de Lucas, irmãos, é a palavra necessidade. A gente vai ver Jesus falando aqui, mais do que em qualquer outro local, mais do que em qualquer outro dos evangelhos, ele dizendo, é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Ou seja, ele mostra em todo o seu evangelho que todas as coisas que vão acontecendo com Cristo, todas as coisas que acontecem ao longo do ministério do Senhor Jesus, são coisas que são necessárias. Assim como a vinda dos seus pais a Belém era necessário. E ele diz, estando eles ali, aconteceu. É como se ele estivesse dizendo aqui que foi uma coisa ao acaso, né? Aconteceu. Mas ele já fez um registro muito claro de que esse era o plano de Deus, de que Jesus ele veio para completar a história de Davi, ele é o filho de Davi, ele veio então para fazer aquilo que Deus tinha prometido a Davi, que o seu pai faria. Ele veio para ser aquele que vai reinar e que vai ter um reino que não terá fim. Mas, diferente daquilo que nós poderíamos pensar, quando a gente fala a respeito do nascimento de um rei, porque o que é que nós esperaríamos, irmãos? O que é que o mundo esperaria nessa época? É que César Augusto, ele que ia ter ia gerar a salvação, porque ele era o rei, ele era o poderoso, ele era aquele que era o descendente de Júlio César, o grande imperador. Ele, irmãos, ele foi o primeiro imperador, César Augusto, né? O nome dele não era esse, o nome dele era Caio. Ele recebeu o nome de Augustus, justamente para dar a ideia da divindade, de algo excelente. Então, o mês de agosto que nós temos no nosso calendário é em homenagem a ele. E o motivo pelo qual, irmãos, agosto é o único mês que tem 31 dias. Depois de um mês de 31 dias, é justamente porque eles disseram, não, a gente não vai colocar para o imperador um mês que tenha um dia menos do que a gente deu para Júlio. Se a gente deu para Júlio 31 dias, a gente vai dar para Augustus também 31 dias. E a gente poderia esperar que daí
tanta pompa, tanta glória, tanta autoridade que o Império Romano tinha. Mas não foi daí que a salvação veio ao mundo. De onde veio a salvação, irmãos? A salvação veio de uma terra esquecida. Não era tão importante assim no Império Romano. Veja, eles não precisavam nem lutar as guerras. Pode ficar aí isento de se inscrever militarmente no nosso exército. Mas são dessas pessoas esquecidas, rejeitadas. É justamente delas que vem a salvação. De uma pobre virgem de Nazaré. De um homem desconhecido da casa e da família de Davi. É daí onde Deus ele envia a sua salvação ao mundo. E a gente vê então, irmãos, o glorioso nascimento de Jesus, que humanamente falando não tem nada de glorioso. Versículo 7 vai nos dizer: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejam, irmãos, como isso é escandaloso ser esse o relato do nascimento do próprio Deus que veio a esse mundo. Imagina só, porque com o que é que a gente pode comparar isso? A gente pode comparar, certo, com César Augusto, com o nascimento de alguém tão glorioso assim, mas a gente poderia dizer, não, mas também não precisava ser uma coisa tão gloriosa assim, como os deuses, como os reis, eles instituem as histórias, as mitologias dele. Mas esse nascimento de Jesus, irmãos, ele está perdendo até para João Batista. Ele está perdendo, irmãos, tem menos glória no nascimento dele, e nos acontecimentos a respeito do nascimento dele tem muito menos glória do que no nascimento do próprio João Batista, que ia ser aquele que vai anunciar o ministério desse homem, que é Deus. Veja, então Jesus ele é menor até mesmo do que João Batista. É mais ou menos isso que Lucas ele quer dizer para nós. Obviamente nós sabemos, irmãos, e meditaremos na semana passada que os anjos vão anunciar aos pastores. Nós sabemos o evangelho de Marcos, de Mateus nos diz que os magos eles vão ser chamados também para poder adorar o Senhor. Mas veja, não havia ninguém com José e com Maria. Inclusive eles foram rejeitados. Rejeitaram a eles um local para que eles ficassem e pudesse essa grávida ela poder dar luz a um filho. Imagina, irmãos, se uma questão até humana, não precisa ser o filho de Deus. Se uma mulher ela vinha pedir ajuda a nós, ela diz: olha, eu estou com dores aqui de parto, eu vou parir, a gente vai tentar ajudar ela de alguma forma. Mas a gente vê que José e Maria, eles foram rejeitados. A gente não sabe, irmãos, essa palavra hospedaria aqui não é muito clara, não significa que era um hotel, necessariamente uma pousada, poderia ser também uma casa, um quarto de visitas na casa de um familiar, né? Isso aí não fica claro. Mas o importante é, eles foram rejeitados por todos os lugares. Eles tiveram que ficar no local onde os animais ficavam. Quando você recebia uma visita, você ia colocar a visita num quarto de hóspedes, foi esse local que eles foram rejeitados, e eles vão ficar então no local onde os animais ficariam, né? Onde você ia colocar o seu jumento, o seu burro, o seu animal que ele trouxe, você ia colocar ele ali, e foi nesse local então que Jesus ele nasceu. O registro dele, irmãos, é inferior ao registro do nascimento de João Batista, para que eu e você a gente possa se identificar completamente com o nosso Salvador. Para que eu e você a gente possa olhar, irmãos, e ver que Deus não está de brincadeira quando ele diz que ele pode nos salvar. Quando ele diz que Jesus Cristo desceu, ele desceu, irmãos, e não teria como ele ter descido mais do que ele desceu por nós. Porque o Filho de Deus, ele nasceu numa manjedoura, num local onde os animais eles comiam. Talvez eles tivessem limpado o local, talvez eles tivessem passado uma água na manjedoura, mas ele nasceu nesse local aqui, provavelmente feito de madeira, indigno de um Salvador, indigno de qualquer ser humano, mas o nosso Deus, ele nasceu nesse lugar, já pré-anunciando também o local da sua morte na cruz do Calvário, porque foi para isso que ele veio a esse mundo.
Vejam, irmãos, que esse relato de Lucas, só essa passagem, apenas esses 7 versículos, faz com que eu e você nós tenhamos que ser completamente transformados. Fazer com que eu e você a gente perca todos os motivos que nós temos para reclamar de absolutamente qualquer coisa nessa vida. Veja, eu lembro quando eu trabalhava na justiça, chegava as pessoas desesperadas, né, para atender as necessidades delas e realmente muitas delas com necessidades muito sérias. E no começo eu era muito paciente, né, com todo mundo, atendia tudo com a maior educação, né, mas a gente, infelizmente, quando a gente trabalha com o ser humano, o normal da natureza humana é a gente vai cada vez mais ficando insensível com as necessidades dos outros. E aí chegou um momento que, quando o povo chegava e entrava muito nervoso, muito falando muita coisa, muito alto, dizendo que eu tinha que ajudar e que estava desesperado, que o problema dela era o mais grave de todos, eu comecei a ter uma prática para poder acalmar a pessoa, que eu dizia bem assim, olha, seu problema não é grave não, viu? Se você quiser, você senta aqui do meu lado, eu vou chamar a próxima pessoa para entrar e você vai ver o que é um problema de verdade. E sempre que eu falava isso, a pessoa se acalmava. Sempre. Podia ser realmente, às vezes eram problemas muito graves, mas a pessoa sempre se acalmava. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre tem alguém sofrendo mais do que nós. A gente reclama de coisas, irmãos, geralmente que se outras pessoas estivessem passando pela situação que nós estamos passando, elas estariam muito alegres e muito felizes, porque a nossa vida é muito boa, porque nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. E mesmo que você fosse a pior pessoa do mundo, a pessoa que mais sofre no mundo, a pessoa mais fraca nesse mundo, a sua saúde fosse a pior, você fosse o mais pobre, você tivesse todos os problemas do mundo, ainda assim, diante do que nós acabamos de ler aqui, irmãos, você não teria motivo nenhum para reclamar. Porque se o próprio Rei da Glória, ele passou pelo que ele passou, e nós não estamos falando nem de tudo que ele passou por nós, irmãos. Nós estamos falando apenas do nascimento dele, da forma que ele veio a esse mundo, do sofrimento que os seus pais tiveram que ter, que passar para poder que ele nascer do jeito que Deus queria que ele nascesse. Nós vamos ver que se Deus se submeteu a tudo isso, irmãos, como que eu e você, a gente pode reclamar de problemas que nós temos na nossa família, de problemas que nós temos no nosso trabalho, de problema que nós temos, seja lá ele qual for, porque nós somos pecadores. Nossos lábios deveriam se calar. Tem uma frase de um santo da Igreja Católica muito bom, é João da Cruz, que ele dizia: cristão, olhe para a cruz e cale-se. Quando você estiver passando por um problema muito grave, quando você estiver sofrendo profundamente, ele diz: olhe para a cruz e se cale. Deus, ele se compadece, irmãos, da nossa dor e das nossas aflições. Deus, ele é maravilhoso, é misericordioso. Mas eu e vocês, nós não podemos transformar a graça e a misericórdia de Deus em motivos para que nós vivamos uma vida de murmuração. Veja, o povo de Deus no deserto, eles eram constantemente abençoados. Eles viram milagres, prodígios, eles foram salvos, irmãos, de um jeito espetacular, com mão forte e braço estendido, com as pragas do Egito, com Deus abrindo o mar vermelho, Deus mandando maná do céu diariamente para eles, Deus fazendo com que as vestes deles, uma roupa só, durasse mais de 40 anos sem sequer se rasgar, os seus sapatos também sem se desgastarem. E ainda assim eles conseguiam diariamente reclamar diante de tanta misericórdia que Deus deu a eles. Mas nós temos algo muito mais glorioso, irmãos. Nós temos o conhecimento do Evangelho de um modo muito mais pleno do que eles poderiam ter naquele deserto. Eu e você, a gente sabe do nosso Salvador. E a gente sabe do sofrimento que ele precisou passar para que ele pudesse nos salvar. Veja, eu e você, nós deveríamos olhar para Cristo e considerarmos uma honra sofrer como ele sofreu. Exatamente assim que os apóstolos vão fazer, né? No livro de Atos, Lucas mesmo vai registrar que quando os apóstolos eles sofreram açoites pela primeira vez, eles se alegraram, eles louvaram a Deus, eles cantaram um salmo, o salmo de número 2, louvando a Deus, porque eles foram achados dignos, considerados dignos de sofrerem em nome de Cristo. Nós temos certamente, irmãos, infinitos motivos para reclamar nessa vida, se o nosso coração for perverso. Se nosso coração for perverso, nós conseguimos reclamar de absolutamente tudo. E assim como nós vemos no livro de João, a gente vai ter motivos, a gente vai ter argumentos para reclamar de todas as coisas, de tudo, irmãos.
Porque esse mundo não é perfeito. E esse mundo aqui que nós vivemos nesse momento, ele não foi feito, a nossa vida não foi feita para ser perfeita. Nós colocamos expectativas na nossa vida e a gente não consegue atingir elas, e a gente vive frustrado, porque nós queríamos que o mundo fosse perfeito. Nós queríamos que a nossa vida fosse perfeita. Mas esse mundo não é perfeito. Essa vida não foi feita para ser perfeita. Se esse mundo fosse perfeito, se essa vida fosse perfeita, Jesus ele não precisaria ter nascido da forma que ele nasceu. Jesus ele nasceu da forma que ele nasceu, irmãos, porque ele nasceu no mundo de pecado. Ele veio para redimir esse mundo do pecado. Ele veio para redimir a nossa alma do pecado. E você, enquanto nós não fomos completamente transformados por Deus, nós devemos agradecer ao Senhor. Enquanto nós não formos perfeitos, nós devemos agradecer a Deus, porque nós temos problemas. Porque os nossos problemas são aquilo que nos sempre vão nos lembrar. É um lembrete constante e vai durar nossa vida toda aqui nesse mundo. Deus colocou aqui para isso, de que nós não fomos criados para viver no mundo de pecado. Eu e você, nós devemos olhar para a rejeição que Jesus recebeu. Veja como é que não há lugar para ele na hospedaria. Irmãos, ele é o Senhor do universo. Como é que não há lugar para ele na hospedaria? Eu e você, nós devemos olhar para isso e nunca mais reclamarmos quando as coisas não acontecerem do jeito que nós gostaríamos. Não significa que nós precisamos nos alegrar com a injustiça, irmãos. Não significa que nós não podemos buscar fazer com que as coisas sejam melhores. Mas o nosso olho deve estar em Cristo. E se o nosso olho estiver em Cristo, se o nosso coração estiver nele, a forma que a gente vai buscar resolver os nossos problemas, sair de situações difíceis, será completamente diferente do que alguém que tem um coração que não reconhece, que não entende o Evangelho e que não foi transformado pela graça de Deus. Veja como é que Jesus Cristo morre na cruz para pagar pelos nossos pecados. E nós podemos reclamar de sofrimentos, de dores, de angústia que passamos por essa vida. Como é que Jesus Cristo, ele foi maldito pelos homens, falaram mal dele constantemente, sua própria família o rejeitava, e nós queremos reclamar quando algo muito menor acontece conosco. Quando alguém nos trata de um jeito que nós não consideramos que fomos tratados de modo digno, como nós podemos reclamar, sabendo que o Rei da Glória, ele foi tratado como o homem mais indigno nesse mundo? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e o Evangelho nos transforme. Faça com que nós paremos de reclamar e louvemos ao nosso Deus, até mesmo em meio ao sofrimento. Amém, irmãos?